Frequentemente, vemos projetos de vídeo wall serem concebidos levando em consideração unicamente questões físicas de espaço disponível ou estéticas e acabam resultando em composições de monitores que requerem equipamentos complementares ou desenvolvimento de conteúdos específicos para que se tenha o correto funcionamento. Não são incomuns os casos onde o cliente espera poder exibir vídeos pré-existentes ou criados para outras mídias e acaba tendo a infeliz surpresa que esse conteúdo não será compatível para o formato do seu vídeo wall. Nesse vídeo, irei explicar o conceito de resolução e proporção aplicada para video walls, que são características que devem ser analisadas na concepção do projeto, para que isso não se torne um problema na hora de colocar o sistema em funcionamento. Convido você que está planejando implementar um video wall a assistir esse vídeo até o final. Como apresentamos nos vídeos o que é video wall e como funciona um video wall básico é um sistema com múltiplos monitores que recebe um sinal de vídeo de uma fonte e, através do recurso de cascateamento de sinal presente nesse tipo de monitores, exibe o conteúdo pegando toda a área do video wall como se fosse uma única tela. Recomendo que veja esses vídeos em nosso canal, caso esteja iniciando o aprendizado sobre essa tecnologia. A configuração básica em cascateamento com sinal único funciona muito bem em video walls 2x2, ou dependendo da aplicação, até mesmo em video walls 3x3. Mas quando pensamos em video walls de tamanhos maiores e formatos não regulares, que são aqueles onde o número de linhas e colunas do arranjo do video wall são diferentes, precisamos fazer uma melhor avaliação das condições envolvidas no projeto. O primeiro cuidado que se deve ter se refere à resolução da imagem, que no caso do video wall, o foco deve ser na resolução resultante por monitor. Para falar desse conceito, é importante ter em mente que os monitores para video wall disponíveis atualmente no mercado possuem resolução nativa Full HD. Isso significa que o painel LCD da tela do equipamento é composto por uma matriz de 1920 colunas por 1080 linhas de pixels para compor a imagem visual, totalizando aproximadamente 2 milhões de pixels. Na prática, esse é o máximo de resolução que esse monitor de video wall consegue exibir. E para essa primeira parte da explicação, vamos considerar que a resolução máxima aceita pela entrada do vídeo do monitor também é Full HD, o que realmente acontece em alguns modelos de monitores. Quando conectamos uma fonte de vídeo em um único monitor de video wall, através do cabo HDMI, por exemplo, teremos o melhor caso, onde toda a resolução da imagem do vídeo é efetivamente exibida no monitor. Ou seja, nessa configuração temos que a resolução resultante da imagem por monitor é Full HD, que se equivale à resolução máxima que esse monitor consegue exibir. Porém, quando conectamos essa mesma fonte em um video wall padrão 2x2, para que o efeito mosaico ocorra, os monitores processam o sinal de vídeo recebido e aplicam uma espécie de zoom digital, expandindo a imagem para toda a área do video wall. Com isso, é como se dividíssemos a imagem do sinal em 4 partes de dimensões iguais, onde cada uma dessas partes é exibida em seu monitor correspondente. Isso faz com que cada monitor exiba, nesse caso, 1/4 da resolução do sinal de vídeo recebido, que nessa configuração resulta em 960 por 540 pixels, ou aproximadamente 500 mil pixels, mesmo que o monitor seja capaz de exibir muito mais. Nessa configuração, dizemos então que a resolução resultante é de 1/4 de Full HD por monitor. Esse mesmo efeito ocorre em monitores em composições maiores de video wall, onde em um agrupamento de 3x3 teremos resultantes de 1/9 de Full HD por tela, em um 4x4 teremos 1/16 de Full HD e assim por diante. Com isso, chegamos ao entendimento de que quanto maior o agrupamento de monitores, menor a resolução resultante por monitor. A definição de se a resolução resultante de uma determinada configuração está satisfatória em um projeto irá depender muito da aplicação, levando em consideração fatores como distância de visualização e nível de detalhamento para a identificação da informação. Em situações onde esses fatores indicarem que a resolução resultante não seja suficiente para atender os requisitos da aplicação, situação que é frequentemente encontrada em aplicações de sala de controle e monitoramento, por exemplo, a solução é aplicar uma topologia diferente no projeto, onde deixam-se de utilizar os recursos embarcados dos monitores de video wall e atribui-se essa função a um equipamento externo, que assume o papel de distribuição do sinal e gestor do mosaico, enviando cada porção da imagem já na resolução nativa para o seu respectivo monitor, via conexão direta de vídeo. Esse componente externo damos o nome de processador de video wall, e nessa topologia, ao invés de termos uma única conexão de vídeo com video wall, teremos como regra geral uma conexão por monitor. Com isso passa-se a ter a capacidade de exibir informações no máximo de resolução possível no video wall, ou seja, a resolução nativas de todos os monitores somados. Temos então no video wall
a resolução resultante de um Full HD por monitor, totalizando 3.840 por 2.160 pixels, ou aproximadamente 8 megapixels, que equivale a 4 Full HDs. Existem diversos equipamentos dedicados para processamento de vídeo ALL, porém os de boa qualidade são caros e com pouca disponibilidade, além de aumentarem a complexidade do sistema. Existe então uma alternativa prática e ainda assim eficiente de aplicar um sistema nessa topologia, que é com o uso de placas gráficas ou GPUs profissionais multissaídas. Esse tipo de placa, além de permitir várias saídas de vídeo a um servidor, agrega capacidade de processamento de mosaico. Com isso, ao servidor é atribuída a função de fonte de conteúdo e processador de vídeo ALL em um único equipamento. A essa configuração de equipamento damos o nome de servidor gráfico, e é essa a forma mais comum de utilização nos projetos que requerem essa topologia. Como exemplo de placa gráfica desse tipo, podemos mencionar a linha Quadro e a linha RTX Professional da NVIDIA. Essas linhas de produtos contam com o recurso NVIDIA Mosaic, que permitem serem aplicadas para esse uso. Note que a linha RTX Gamer não conta com esse recurso e, portanto, não é indicada para esse tipo de aplicação. Ainda falando em resolução resultante, convém falarmos de um recurso muito interessante nos monitores de vídeo ALL mais modernos, que é o suporte à resolução 4K Ultra HD. Esse recurso permite que o monitor aceite um sinal de vídeo em resolução Ultra HD em algumas de suas entradas, apesar da resolução nativa da tela ser Full HD. Com isso, considerando que a resolução Ultra HD é de 3.840 por 2.160 pixels, ou aproximadamente 8 milhões de pixels, ela se equivale a 4 vezes a resolução Full HD. A vantagem disso é que quando aplicamos o sinal Ultra HD em um vídeo ALL, teremos a resolução por monitor 4 vezes maior comparado com o uso do sinal Full HD. Em especial, em um vídeo ALL 2x2 com monitores que possuem esse recurso, aplicando o sinal Ultra HD, teremos a resolução resultante de um Full HD por monitor, que é a resolução nativa dele. Ou seja, com uma única conexão de vídeo conseguimos extrair a resolução máxima de um grupo de 4 monitores. Dessa forma é possível reduzir a quantidade de saídas de vídeo da fonte e, por consequência, a quantidade de cabos e, em muitos casos, uma eventual diferença de custos entre modelos de monitores que possuem ou não esse recurso é compensada com a economia gerada por essa diferença de topologia. É sempre interessante fazer essa análise. Outro conceito muito importante a ser considerado em um projeto de vídeo ALL é a proporção resultante. A proporção em um sistema de vídeo, mais tecnicamente chamada de relação de aspecto ou aspect ratio, se refere à proporção entre a largura e a altura da imagem. Atualmente a proporção padrão mais usual em sistemas de vídeo é 16:9, é a mesma que encontramos nos televisores domésticos do mercado. Isso significa que a área visual da tela é 16 nonos da altura, ou seja, a largura é igual a 1,78 à altura. Os televisores antigos de tubo, por exemplo, seguiam o padrão 4:3, que era o mais usual na época, e nessa situação a largura da imagem era 1,33 da altura. Assim sendo, é comum dizermos que a imagem do padrão antigo 4:3 era mais quadrado que o padrão 16:9 atual. Por esse motivo, quando se aplica um conteúdo 4:3 em uma tela atual, a imagem aparece com barras nas laterais, ou para aparecer na tela toda, ela deve ser esticada, criando o que chamamos de distorção de imagem. Ambas as resoluções padrão Full HD e Ultra HD, as mais usuais atualmente, estão em proporção 16:9. Para observarmos isso, basta fazermos a divisão do número de colunas pelo número de linhas de cada padrão, onde chegamos no caso a 1,78, ou seja, o mesmo valor da divisão 16:9. Isso significa que quando aplicamos esse sinal em um monitor que também é 16:9, a imagem preenche toda a tela sem apresentar qualquer distorção. Quando falamos de vídeo ALL, a relação de aspecto é ainda mais relevante, pois apesar dos monitores de vídeo ALL atualmente disponíveis no mercado serem nativamente 16:9, o que temos que considerar é a proporção resultante, que é aquela que obtemos quando associamos um grupo de monitores em mosaico. No caso de associação de monitores de vídeo ALL em arranjos regulares, que são aqueles onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas de monitores, ou seja, 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante, a proporção resultante da associação se mantém em 16:9, uma vez que o zoom digital do mosaico atua tanto na horizontal quanto na vertical de forma proporcional, e nesse caso a imagem é exibida sem distorção. Só o que muda comparado à exibição em um monitor único é a resolução
resolução resultante, como já vimos anteriormente. E nesse caso, só com essa característica que devemos nos preocupar. Agora, quando estamos tratando de um vídeo wall de arranjo irregular, onde o número de linhas é diferente do número de colunas, inevitavelmente teremos o efeito de distorção, onde pode acontecer no sentido horizontal ou no sentido vertical, dependendo da composição do arranjo. Se, por exemplo, fizermos a composição de 2 linhas por 3 colunas, teremos proporção resultante de 48:18, ou 2,67, que é maior que 1,78 da proporção 16:9. E com isso, a imagem receberá maior zoom no sentido horizontal do que no vertical, fazendo que a imagem seja esticada horizontalmente para encaixar nessa proporção. Agora, se a composição for de 3 linhas por 2 colunas, a situação se inverte. Nesse caso, a proporção resultante será de 32:27 ou 1,19, que é menor que a padrão, e com isso terá maior incidência do zoom digital no sentido vertical, deixando a imagem esticada nesse sentido. Nesses casos de video walls com arranjo irregular, teremos que tratar, além da resolução resultante, também a proporção resultante para que fique dentro dos parâmetros aceitos pela aplicação. A questão da resolução resultante, dependendo da distância de visualização, pode ser pouco ou nada perceptível. Já a proporção costuma ser mais crítica, pois é independente da distância de visualização. Uma técnica que é usada para contornar essa situação é com o uso da topologia mista, onde os monitores são subagrupados em video walls regulares menores, utilizando o recurso de mosaico interno do monitor. Cada subgrupo é conectado a uma saída de vídeo da fonte com o recurso de processamento de video wall, como um computador com uma placa de vídeo profissional, conforme falamos anteriormente. Podemos exemplificar isso na ilustração de um video wall 2x4. Se aplicarmos um único sinal de vídeo nesse video wall, teremos a resolução resultante de 1/8 da resolução do sinal por monitor e a proporção resultante de 64:9 ou 3,55. Com isso, teremos uma situação onde a resolução de tela é um tanto baixo para casos que o espectador fique mais próximo e onde a imagem é bastante distorcida horizontalmente. Agora, se nesse mesmo video wall conectarmos 2 saídas de um computador com placa gráfica com recurso de mosaico, criando 2 subgrupos de 2x2, a proporção resultante passa a ser 16:9, ou seja, eliminamos o efeito da distorção do sinal de vídeo e de quebra melhoramos a resolução resultante, que agora será de 1/4 da resolução do sinal original, podendo chegar à resolução nativa do monitor se ele tiver suporte a Ultra HD, como vimos há pouco. É importante mencionar que, mesmo sanado o problema da distorção do sinal de vídeo em um video wall irregular, ainda assim é necessário levar em consideração o formato do video wall para o conteúdo que será exibido. No caso de salas de controle e monitoramento, isso não costuma ser um grande problema, pois as aplicações, layouts multi-aplicações, são ajustados para exibir as informações da forma mais adequada. Porém, quando falamos do uso em sistema de sinalização digital, onde se frequentemente exibe um vídeo pegando toda a área de tela, pode ser necessário criar um vídeo com formato específico para aquele video wall. Portanto, na definição do projeto, além das questões técnicas e de investimentos, é importante considerar a disponibilidade de recursos do cliente em preparar ou ajustar o conteúdo, se for esse o caso. Uma outra situação peculiar é quando temos um arranjo de video wall onde não é possível criar subgrupos de video walls regulares, de forma que cubra todas as telas, como é o caso de um video wall 2x5, por exemplo. Nesse caso, o uso da técnica de topologia mista é agregado a um recurso que chamamos de monitores virtuais e associamos algumas outras técnicas de tratamento de conteúdo que depende da aplicação. Porém, esse tema é mais avançado e deixarei aí para tratá-lo em um outro vídeo. Por ora, foram esses os conceitos que gostaria de passar e que são cruciais na definição de um projeto que por muitas vezes acabam sendo ignorados na fase de especificação. Dessa forma, conte com nossa equipe para auxiliá-lo com seu sistema de visualização desde a concepção do projeto, onde poderemos apontar o caminho mais interessante. Além disso, acompanhe nossas redes, pois sempre traremos dicas e informações que poderão ser úteis.